Mas se for uma ajuda, a gente precisa dar um jeito de expulsar ele daqui. MS2, oferecimento MS Cap. Domingo concorra a dinheiro, 2 Mob e uma Hilux no MS Cap. Boa tarde. Mato Grosso do Sul segue sem vagas nos hospitais e mais pacientes devem ser transferidos para São Paulo. No dia que o estado bateu recorde de casos, a Secretaria de Saúde confirma a situação de colapso. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde pede vacinas à Janssen para finalizar a imunização de 100% da população aqui em Mato Grosso do Sul. Alta dos preços. Campo Grande teve o 5º maior índice de inflação entre as capitais, pesquisadas pelo IBGE. E no Dia Nacional da Imunização, a baixa procura pela vacinação contra a influenza aqui na capital. Agora, no MS2. Secretários Municipais de Saúde pede vacinas à Janssen para finalizar a imunização de 100% da população aqui em Mato Grosso do Sul. Alta dos preços. Campo Grande teve o 5º maior índice de inflação entre as capitais, pesquisadas pelo IBGE. E no Dia Nacional da Imunização, a baixa procura pela vacinação contra a influenza aqui na capital. Agora, no MS2. Por muitos meses, nós ouvimos especialistas alertando para a gravidade da Covid nos idosos. Mas esse padrão, vocês já sabem, vem mudando, com cada vez mais jovens sendo infectados pela doença. Hoje, aqui no estado, a maior parte dos casos está concentrada na faixa etária dos 30 aos 39 anos. O perfil das vítimas também está mudando. Cada vez mais pessoas jovens morrem por causa da Covid. Só no boletim de hoje da Secretaria Estadual de Saúde, mais da metade dos óbitos é de pessoas até 59 anos. A mudança pode ser vista por estes gráficos. Do lado esquerdo do vídeo, vemos o gráfico de 9 de janeiro deste ano. Ao lado direito, temos o gráfico de hoje. Cada barrinha dessa representa uma faixa etária. No dia 9 de janeiro, era de pessoas de 20 a 29 anos, 18 pessoas. Hoje o número saltou para 85, 1,2%. De 30 a 39 anos, eram 65 vítimas em janeiro, 2,6%. Hoje esse grupo já representa 4,8% dos óbitos. São 348 vítimas. Duas faixas etárias tiveram um maior crescimento de janeiro para cá, de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Juntos, esses dois grupos representavam 21,2% das mortes em janeiro. Hoje são 28%. Enquanto isso, o número de mortes de pessoas com idade entre 60 e 69 anos aumentou pouco, meio ponto percentual. Os mais idosos estão morrendo menos por Covid. A faixa etária entre 70 e 79 anos teve redução de pouco mais de 2 pontos percentuais. E a queda é ainda mais expressiva entre o público com mais de 80 anos, 8,2 pontos percentuais. De acordo com os especialistas, essa mudança no perfil das vítimas tem a ver com o fato dos jovens estarem circulando mais e estarem mais expostos ao vírus. Além disso, o número de imunizados com as 2 doses da vacina contra a Covid é menor nessa faixa etária. O colapso no sistema de saúde também colabora para o aumento de mortes. Nós não temos mais recursos suficientes para atender todas as pessoas que precisam em tempo hábil para evitar o agravamento maior dessas pessoas. A médica explica ainda que quanto maior o número de pessoas vacinadas com as 2 doses, maiores são as chances de a doença não evoluir. Dessas pessoas. A médica explica ainda que quanto maior o número de pessoas vacinadas com as 2 doses, maiores são as chances de a doença não evoluir para a forma mais grave. O objetivo da vacinação até o momento é diminuir a gravidade dos casos. Se uma quantidade grande da população está vacinada, nós conseguimos diminuir o número de infecções.
O Mato Grosso do Sul tem hoje 274 pacientes à espera de um leito hospitalar. A Secretaria de Saúde reconheceu hoje que a saúde está em colapso. Mais pacientes serão transferidos para São Paulo por causa disso. O Carlos da Cruz e o Edival Quiomido chegam ao vivo com essas informações. Boa noite para você, boa tarde, aliás, Carlos. Oi, Evelyn, boa tarde para você, boa tarde, Mato Grosso do Sul. São 4 pacientes que estavam aqui em Dourados. À tarde, eles foram levados para Campo Grande em ambulâncias e ainda hoje devem ser transferidos para São Bernardo do Campo, São Paulo, em um avião da Força Aérea Brasileira. A princípio, seriam 6 pacientes, mas 2 famílias não aceitaram o deslocamento. Em uma semana, Mato Grosso do Sul transferiu 25 pacientes para hospitais de Rondônia e também de São Paulo por causa da falta de vagas nos hospitais daqui. 3 desses pacientes morreram. A última morte foi confirmada no final da manhã de hoje. Um homem de 66 anos de Campo Grande que tinha sido levado para São Paulo ontem. Hoje também recebemos a atualização dos pacientes que saíram daqui de Mato Grosso do Sul para Rondônia. São pessoas, principalmente aqui da região sul do estado, que estão internadas no Hospital de Campanha de Porto Velho. O secretário de Saúde de Rondônia é quem tem essas atualizações e a gente vai conferir agora. Em UTIs aéreas que ainda estão na nossa rede hospitalar, uma paciente de 28 anos, a mais jovem, teve alta da UTI ontem e hoje, graças a Deus, continua evoluindo super bem. Possivelmente, caso continue dessa forma, amanhã terá alta hospitalar. Um outro paciente de 29 anos, que ainda se encontra na UTI, também teve uma evolução muito boa e possivelmente amanhã vá de alta da UTI para a enfermaria. Temos 3 pacientes estáveis, graves, mantidos na UTI ainda, mas que também tiveram melhora clínica e ainda não tem previsão de alta da UTI. Infelizmente, 3 pacientes estão gravíssimos. É um homem de 51 anos, um outro de 55 e uma mulher de 41. Esses são mantidos ainda sob cuidados intensivos na unidade de terapia intensiva e também não tem previsão de alta. A gente reforça, esse número triste de 274 pessoas à espera de um leito. Aqui na macro-região de Dourados, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 35 pessoas aguardam uma vaga na UTI. Evelyn. Obrigada, Carlos. E ainda falando da situação da pandemia em Mato Grosso do Sul, o governo do estado adiou para amanhã a divulgação do mapa Prosseguir, que é aquele programa que classifica os municípios em bandeira conforme a situação da pandemia em cada um. Hoje de manhã houve uma reunião para rediscutir as recomendações feitas a cada uma das cidades. Havia, sim, uma previsão de divulgar o novo mapa hoje, mas ficou para amanhã e a gente segue acompanhando esses dados que são tão importantes para a gente. Agora eu quero compartilhar com vocês uma notícia que infelizmente aconteceu aqui em Campo Grande e que é destaque no nosso site, no G1MS. Um idoso teve parada cardíaca e acabou morrendo na fila de vacinação, como eu disse para vocês, foi aqui em Campo Grande. Os primeiros socorros ao homem de 83 anos foram prestados pelo serviço, disse para vocês, foi aqui em Campo Grande. Os primeiros socorros ao homem de 83 anos foram prestados pelos servidores do Polo de Imunização até o SAMU. Os socorristas fizeram os procedimentos de reanimação por cerca de 1 hora. A família, ela chegou no drive-thru de vacinação no Centro de Convenções Albano Franco, na capital, e estavam esperando a vez do idoso e em um determinado momento ele acabou passando mal. As equipes chegaram por lá, mas infelizmente ele não resistiu. E o Conselho de Secretários Municipais de Saúde fez um pedido ambicioso ao Ministério da Saúde. Eles pedem que as vacinas da Janssen sejam usadas para uma experiência aqui em Mato Grosso do Sul. A proposta do Conselho de Secretarias de Saúde de Mato Grosso do Sul é que boa parte do lote de vacinas da Janssen, aplicada em dose única, seja usado para imunizar todo o restante da população do estado. A agilidade na distribuição das vacinas é o principal argumento no ofício encaminhado hoje ao Ministério da Saúde de horas e garante que em até 5 dias todas as vacinas seriam aplicadas.
Outro ponto que reforça o pedido das secretarias de saúde do estado é o aumento considerável de casos nas últimas semanas, a grande fila de pacientes à espera de leitos de internação e ocupação de 100% dos leitos de UTI. Para o Conselho de Secretarias de Saúde de Mato Grosso do Sul, essa vacinação em massa serviria como uma experiência e o Ministério da Saúde poderia fazer um amplo estudo sobre a redução de mortes e de internações por Covid, que estão em alta contínua há cerca de um mês aqui no estado. A imunização total da população, que hoje faltam 1.846.000 pessoas a serem vacinadas, com esse total de doses que vão chegar ao Brasil, a gente conseguiria imunizar toda a população do estado e fazer um estudo epidemiológico dos casos que podem estar agravando, a diminuição dos casos, diminuição de média móvel de óbitos e de internação. Então isso fica um estudo para ser feito para o Brasil e que possa ser utilizado num estudo experimental do Ministério e para futuro emprego no trabalho e enfrentamento do Covid-19. Cerca de 3 milhões de doses da Janssen, que devem chegar esta semana ao Brasil, tem data de validade próxima, dia 27 deste mês. O Programa Nacional de Imunizações terá entre 10 e 14 dias para fazer toda a distribuição e aplicação das doses. Perguntamos ao Ministério da Saúde se esse pedido está sendo avaliado, mas ainda não recebemos resposta sobre essa situação. E hoje é Dia Nacional da Imunização. E nesse dia, Mato Grosso do Sul tem mais de 33% da população do estado vacinada com a primeira dose contra a Covid. Mas sabemos que uma dose não é suficiente para proteger contra a doença. Então, já a gente vai falar mais sobre esse dia de imunização aqui no estado. Vamos para os números atualizados da pandemia em Mato Grosso do Sul. A gente sabe que vacina e prevenção são um caminho. É assim que nós vamos ver a pandemia em Mato Grosso do Sul. A gente sabe que vacina e prevenção são um caminho. É assim que nós vamos vencer esse vírus que, infelizmente, continua avançando de forma descontrolada aqui em Mato Grosso do Sul. Para vocês terem uma ideia, nesta quarta-feira foi registrado um número recorde de casos. Mais de 3.000 novos casos. Eu mostro agora para vocês os números divulgados há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde. São 307.349 casos confirmados, 3.327 casos suspeitos, 10.785 ainda estão em andamento. Chegamos aqui, ultrapassamos a marca de 7.000 mortes, são 7.268 vidas perdidas, 278.044 pessoas se curaram da Covid aqui em Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver se atualiza os novos casos. Esse sim, nas últimas 24 horas, não está atualizado, né, gente? São mais de 3.000 casos, como eu disse para vocês. Agora sim o tablet carregou. 3.034 novos casos nas últimas 24 horas. Agora sim o tablet carregou. 3.034 novos casos nas últimas 24 horas. 483 aqui na capital. 342 em Dourados e 146 novos casos em Ponta Porã nas últimas 24 horas. Essa outra tela mostra pra gente o número de mortes. 58 mortes registradas em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas, 22 delas aqui na capital, 8 mortes em Ponta Porã, 4 mortes em Dourados e São Gabriel do Oeste, 2 mortes registradas em Bela Vista, Maracaju e Naviraí, e todas essas outras cidades registraram, infelizmente, uma morte cada uma por Covid também. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a alta da inflação aqui em Campo Grande. Intervalo rapidinho, nós já voltamos. Alô Campo Grande, está acontecendo a primeira Feira do Calçado até o dia 13 de junho. É a partir das 9 horas. São mais de 50.000 pares de calçado, masculino, feminino e infantil. Tudo muito barato. Não perca essa oportunidade única. Primeira Feira do Calçado no Hipercenter Campo Grande, na Tamandaré, com a Euler de Azevedo. Uma realização Passa Leste. Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida só por gritar bola, bola. Hoje é o dia de assistir o Premier. Brasileirão tá jogo, quem tem sabe como é. Bora vir o ano inteiro. Bora, bora, bora ver o campeão. É o Premier com o melhor do Brasileirão.
Nesse Dia dos Namorados, presenteie o seu amor com o Boticário. São muitas opções de presentes. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Hoje, Isis tenta convencer João Lucas a desistir dela, mas isso está cada vez mais difícil. A única coisa que eu quero na minha vida no momento é vocês. Império. Em seguida, é tudo ou nada. É decisão para o Timão na Copa do Brasil. Atlético Goianiense e Corinthians. E logo depois, Os lances, os gols, as curiosidades, o melhor da rodada está no Segue o Jogo. Um novo lote de vacinas deve chegar ainda esta semana ao estado. É mais uma esperança para ampliar os números de vacinação por aqui. A Graciela Andrade e o William Guedes têm as informações. Boa tarde. Essa informação foi divulgada hoje pela manhã pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse novo lote é composto por 51.500 doses da vacina AstraZeneca. Essas doses chegam à 00:30 no Aeroporto Internacional de Campo Grande e de lá elas seguem direto para a central de distribuição e amanhã, a partir das 7:30 da manhã, a Secretaria Estadual de Saúde já começa a distribuição aos municípios. Esse é o 30º lote que o estado recebe. Até agora, mais de 1 milhão de pessoas já receberam a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid. Mais precisamente, olha só, 941 mil pessoas receberam a primeira dose e 379 mil receberam a Covid. Mais precisamente, olha só, 941 mil pessoas receberam a primeira dose e 379 mil receberam as duas doses, ou seja, completaram o ciclo de imunização, o que é uma boa notícia, mas ainda é um número muito pequeno. Evelyn, é com você. Pois é, mas a gente segue na expectativa a cada chegada de novas doses, né, Graci? Boa tarde. A gente atualiza agora para você a Operação Mineração de Ouro, que é um desdobramento da Operação Lama Asfáltica, que cumpriu mandados no Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso do Sul. 3 conselheiros são alvos dessa operação e aí entidades ligadas aos tribunais de contas exigiram apuração rigorosa para esses fatos. A OAB de Mato Grosso do Sul considerou as denúncias muito graves e defendeu as ações de combate à corrupção, desde que observados os princípios da legalidade, do contraditório e ampla defesa dos investigados. É muito importante que se deem resultados para que não paire quaisquer dúvidas sobre os conselheiros e principalmente sobre a Corte Máxima, que analisa todas as contas dos demais poderes. Ademais, quando envolvem advogados e nós recebemos a comunicação, a OAB também faz análise com relação ao procedimento ético-disciplinar envolvendo o advogado. 2 entidades que representam os funcionários dos tribunais de contas do país e os de Mato Grosso do Sul publicaram a carta aberta aos cidadãos sul-mato-grossenses após a Operação Mineração de Ouro. Os representantes das instituições destacaram o constrangimento causado com o desfecho da operação da Polícia Federal e pediram a investigação interna no Tribunal de Contas do Estado. No trecho da carta, as associações nacional e estadual dos auditores de controle externo dos tribunais de contas afirmam que receberam com preocupação o desfecho da operação que investiga 3 conselheiros do TCE de Mato Grosso do Sul. Destacam ainda que os fatos denunciados podem colocar em dúvida a credibilidade da instituição responsável pelo controle do dinheiro público. Além da abertura de procedimento administrativo, as entidades pedem o afastamento dos investigados. Os tribunais de contas precisam preservar a confiabilidade social em sua atuação, precisam garantir a credibilidade. É um bem intangível e, como esses agentes atuam na função judicante, o afastamento durante essa fase, até para que seja demonstrada a eventual inocência deles, é condição de acreditação social nas decisões do TCE Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Contas do Estado é o órgão que exerce o controle externo, fiscaliza a aplicação do dinheiro público em diversas áreas. Saúde, educação. Um dos requisitos dos conselheiros é ter lisura na fiscalização, para evitar crimes de corrupção, por exemplo. Na Operação Mineração de Ouro, 20 pessoas, incluindo 3 conselheiros, foram alvos de mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal também determinou quebras de sigilo fiscal e bancário dos investigados.
Segundo o Ministério Público, há indícios de participação dos conselheiros numa organização criminosa, especializada em fraudar obras e desviar recursos públicos. As investigações apuram evidências de favorecimento de terceiros, enriquecimento ilícito e contratação de funcionários fantasmas no TCE para favorecer pessoas ligadas aos 3 conselheiros investigados. E uma empresa ligada à mineração de ouro teria sido utilizada para a lavagem de dinheiro desviado. E há indícios de irregularidades na apreciação e julgamento de processos relacionados à concessionária de coleta de lixo da capital. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os federais apreenderam quase 2 milhões em reais, dólares, euros e libras esterlinas. A Solurb informou por meio de nota que não tem conhecimento sobre a operação e nem foi formalizada pelos órgãos envolvidos sobre os fatos. O Tribunal de Contas informou por meio de assessoria que não vai se manifestar neste momento. Em Dourados, a Justiça condenou 4 ex-vereadores por envolvimento em desvio de recursos públicos, isso em 2010. O Carlos da Cruz e o Edival Quiomodo voltam com mais esse destaque pra gente. É com você, Carlos. Evelyn, a sentença dada pelo juiz Luiz Alberto de Moura Filho se refere ao desdobramento da Operação Uragano, deflagrada no dia 1º de setembro de 2010 pela Polícia Federal aqui em Dourados. Somadas, as penas passam de 50 anos de prisão. A condenação é por regime inicialmente fechado, mas o juiz autorizou que os condenados respondam em liberdade um eventual recurso. O ex-vereador Marcelo Barros foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão, mais pagamento de multa, pelos crimes de corrupção passiva e associação criminosa. Gino Ferreira foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão, mais multa por corrupção ativa, passiva e também associação criminosa. Paulo Henrique Amos Ferreira, conhecido como Bambu, também foi condenado por corrupção passiva e associação criminosa e teve a pena definida em 10 anos, 6 meses e 20 dias mais multa. Já o ex-vereador Aurélio Luciano Pimentel Bonato teve pena de 17 anos e 8 meses mais multa. Além deles, outras 4 pessoas foram condenadas. Os ex-vereadores Marcelo Barros, Gino Ferreira e Aurélio Bonato disseram que assim que forem notificados vão recorrer da decisão. Já Paulo Henrique Amos Ferreira não atendeu às nossas ligações. A Operação Uragano foi desencadeada em 2010 depois de uma denúncia do Ministério Público Estadual de que um grupo com mais de 60 pessoas estaria oferecendo vantagens indevidas a agentes públicos para direcionar certos contratos com empresas e também pessoas marcadas na gestão do então prefeito Ari Artuzzi. Artuzzi morreu em 2013. Evelyn. Obrigada, Carlos, pelas informações. Economia agora. Campo Grande teve o 5º maior índice de inflação entre as capitais pesquisadas pelo IBGE. E toda vez que falamos sobre isso, citamos aqui o que ficou mais caro, ou seja, o aumento do nosso custo de vida. Entre 16 capitais pesquisadas pelo IBGE, Campo Grande ficou com a 5ª inflação mais alta no mês de maio. O IPCA foi de 0,99%, mais que o dobro do registrado no mês anterior, quando o índice ficou em 0,49%. A alta, segundo o levantamento, foi puxada especialmente pela habitação, seguida de transporte e vestuário. As pessoas estão consumindo mais produtos para dentro da casa, né? Construindo, organizando a casa, reformando, então tudo isso faz com que a demanda aumente. Com a dificuldade de trazer insumos por causa da pandemia, os preços estão mais altos. Mas a inflação poderia ter sido ainda maior. Isso só não aconteceu porque houve uma estabilidade no preço de alimentos que subiram muito nos últimos meses. No geral, o índice dos alimentos ficou em 0,14%. 68%. Alguns legumes também tiveram queda no preço. Cenoura caiu 18% e a cebola 4%.